Oi, aqui é a Juliana Slicker, eu venho falar com você sobre constelação familiar, é o tema deste canal. Hoje eu vou continuar respondendo perguntas que eu recebi pelas redes sociais e eu quero já avisar você que se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, de clicar no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos e também de curtir esse vídeo, tá bom? A gente vai sempre ter um olhar para a constelação familiar a partir de questões, a partir de mobilizações que nos trazem, que nos impulsionam para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, às vezes são conteúdos novos, às vezes são temas, são reflexões, mas sempre de alguma forma a gente pode olhar e buscar o nosso crescimento a partir, né, de assistir e de ter contato com um vídeo novo. Quero também lembrar que se você quiser, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo, coloca a sua pergunta, que nos próximos vídeos eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá, Gi? Um tema bem recorrente, né? É relacionamento com os pais. Então, a primeira pergunta: não me sinto amada pelos meus pais. Como olhar para isso? É muito interessante a gente poder olhar para essa pergunta do ponto de vista dos filhos, tendo tido muita experiência com constelação familiar, com sessões, né? Tendo conduzido muitas sessões de constelação familiar, como eu já conduzi. Porque, bom, essa pessoa, a gente não tem o nome dela, né? A gente não trouxe. Mas essa pessoa que escreveu, eu tenho certeza que quando ela escreveu, existe muita dor nessa pergunta, né? De não se sentir amado pelos pais. Imagina como é isso, né? Não se sentir amado pelos pais. Mas o que eu posso dizer a respeito, e a gente pode ir entrando mais nesse tema, né? Conforme a gente vai tendo mais perguntas, é que todas as experiências de constelação familiar que eu já conduzi, sempre existe um amor muito grande dos pais pelos filhos. O que às vezes acontece é que o filho não percebe esse amor. E eu não estou dizendo aqui, então o filho é o culpado, o pai tá certo. Não, não é essa a questão, né? A gente não entra nesse mérito. A gente entra assim na dor da pessoa que veio constelar e fala, não me sinto amada pelos pais, né? A pessoa que fez essa pergunta. E existe uma dor aí. Só que existe também, e o que eu quero colocar aqui para você, que existe muito amor dos pais para os filhos. Então, o que acontece no final? Que a gente às vezes não sente esse amor, né? No lugar de filho eu não sinto, eu não recebo esse amor. Às vezes existe um bloqueio que pode partir de mim, filho, ou um bloqueio nessa relação, uma interrupção desse amor, ou mesmo um olhar meu de filho de ainda colocar os meus pais naquele pedestal, porque na verdade, enquanto a gente é criança, a gente olha os nossos pais, né, como os super-heróis, como os perfeitos, né? E a gente aprende na constelação familiar que somos todos pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, normal, né, que tem qualidades e defeitos, que tem algumas coisas que eu faço bem e tem outras coisas que eu não faço bem, mesmo tentando fazer o meu melhor sempre. Então, quando eu olho para os meus pais dessa forma, eu vejo os meus pais como pessoas comuns também, que tentam sempre fazer o melhor, mesmo não acertando sempre. Então, nesse lugar de filho, quando eu começo e consigo olhar para os meus pais dessa forma, começa a ficar mais leve, né? Eu cobro menos, eu aceito o que eles conseguem me dar, e não é em um lugar de arrogância, eles não conseguem me dar muito não, então eu vou viver com esse pouco. Porque no fundo, a gente enquanto filho, a gente precisa e a gente gosta e quer esse amor dos pais, né? Então, é a gente poder entender que eles estão buscando sempre fazer o melhor que eles podem e a gente ter esse lugar pequeno de filho, de não julgamento, né? Não querer que seja diferente, não buscar de outra forma, simplesmente entender que a gente recebeu muito, porque a gente recebeu a vida dos nossos pais. Então, sem a vida, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Sem tudo que a gente vivenciou com os nossos pais, a gente também não teria chegado onde a gente chegou. Mesmo que sejam situações difíceis, mesmo que não seja, né, aquela... Porque às vezes a gente fala, tudo que você recebeu é o que você precisa para seguir adiante. E aí quando você pensa nesse tudo, você fala, porque eu recebi amor, carinho. Não, às vezes eu recebi situações doloridas também e que mesmo assim me fortalecem e me fazem seguir adiante. Então, quando a gente dá este primeiro passo de olhar para os nossos pais como pessoas comuns,
a gente começa a enxergá-los de maneira diferente e a gente dá um espaço, como se a gente abrisse uma possibilidade para enxergar o amor que eles têm por nós. Porque eles têm muito amor por nós, né? Isso a gente percebe muito nas sessões de constelação familiar, que esse amor às vezes ele não flui, mas ele existe. Próxima pergunta é a seguinte: como amar pais que sempre foram ausentes? Fui criada por meus avós. É o que eu estava explicando e falando um pouco sobre as situações difíceis que nós temos, as histórias, né, que nós temos, que são difíceis, mas que foram as histórias que fizeram, né, sermos quem somos hoje, né? Então, às vezes a ausência, e de novo, cada um tem a sua história, eu posso trazer alguns exemplos aqui, até pensando em constelações que eu já conduzi, mas às vezes essa ausência, ela pode ter sido e ter acontecido por quê? Porque minha mãe entendia que ela precisava trabalhar fora para poder ter dinheiro para colocar em casa e aí ela não ficou comigo, ela se ausentou. Então, no pensamento da minha mãe, todo o movimento que ela fez, mesmo esse movimento de estar ausente, foi por amor, porque ela sentia e tinha essa necessidade de trazer o melhor que ela podia, que é dinheiro para me alimentar. A mesma coisa o meu pai. Ah, Ju, mas no meu caso, meus pais fugiram e me deixaram com a minha avó. Existem sim casos, e eu não estou sempre colocando, porque você que não consegue enxergar, não quero dizer isso não, porque às vezes é claro, poxa, eles foram embora e me deixaram aqui sozinha. Existem sim algumas situações, em alguns momentos, em que nós olhamos para os nossos pais e falamos assim, puxa, eles talvez não estivessem preparados para ser pais. Talvez ainda eu olho para minha mãe ou olho para o meu pai, parece uma criança, né? Parece que me pede algumas coisas que na verdade eu deveria receber deles e não eles de mim. E claro que isso existe, e claro que esse movimento a gente também percebe, vê numa constelação, a gente vê nas histórias, né? Na vida das pessoas que enfim, que passaram, que eu tive o prazer de conhecer. De novo, quando a gente volta para aquele lugar de pequeno, de filho, e olhar para os nossos pais como pessoas comuns, mesmo esses comportamentos, né, que a gente fala, puxa, mas não é o comportamento esperado por uma mãe, é um comportamento por um pai, a gente pode ter um olhar um pouco mais distante e olhar com amor para essa mãe, por exemplo, neste caso que tem um comportamento infantil, e fala, poxa, ela sofreu um trauma na infância, ou ela sofreu um abandono também na infância e ela vive e carrega isso até hoje. Então é como se ela tivesse congelada, travada ali na infância dela. Então a única coisa que ela consegue fazer é viver neste lugar de criança. Mesma coisa o meu pai, ou seja, existem histórias por trás dos nossos pais. Então, quando a gente tira eles desse pedestal de falar, puxa, eles têm que me dar tudo fica mais leve, porque eu começo a enxergá-los como pessoas comuns, com histórias também e com dores, e que eles podem ou puderam, né, nos dar o melhor que eles tiveram, sempre. Tem, Ju, a última pergunta. Minha mãe sempre diz que eu fui um erro, que ela não queria ter engravidado. Me sinto muito mal, mas sei que preciso superar isso. Qual o primeiro passo? Também é uma história, né, difícil e que eu sinto muito também por essa pessoa, né, que escreveu. E a gente percebe às vezes, né, essa questão, como eu estava falando do comportamento, de, puxa, parece uma criança, às vezes minha mãe e meu pai parecem crianças, enfim. Às vezes a gente recebe algumas coisas que a gente fala assim, puxa, naquele nosso lugar, né, de às vezes a gente querer que seja diferente do que é, porque a gente também faz isso, a gente fala assim, puxa, não é justo minha mãe me falar isso. Se é um erro, se não é, uma questão dela, não é minha, né? Mas uma coisa interessante que a constelação traz, o Bert Hellinger também traz pra gente, é que todas as situações, elas acontecem, né, porque a gente quer, de alguma forma. De maneira, às vezes, não consciente, de maneira inconsciente, muitas vezes. Então, uma gravidez que racionalmente ou na superfície, né, a mãe às vezes fala, eu não queria engravidar ou aconteceu, inconscientemente ela pode ter tido sim esse desejo de engravidar.
Só que é difícil para ela assumir. É difícil para ela dizer, eu queria ter mais um filho, ou eu queria ter um filho. Por que é difícil? Porque existe uma dor por trás, normalmente, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que não deu certo, eu engravidei sem querer e eu não queria ter tido esse filho, eu não estou mais com essa pessoa e agora eu tô grávida. Inconscientemente, enquanto ela estava nesse relacionamento, ela tinha desejo sim de seguir adiante. E aí depois não deu certo, a pessoa foi e aí você volta para aquela dor muito grande e fala, eu não queria ter tido esse filho. Voltando na origem, Bert Hellinger fala sobre isso, sobre os nossos movimentos inconscientes, que são nossos movimentos de alma, que refletem, né, o que a gente vive. Isso para tudo, não só para essa questão de engravidar ou não engravidar, mas para ter sucesso no relacionamento, né? Às vezes eu falo que eu quero ter sucesso no relacionamento, mas eu inconscientemente eu prefiro repetir os padrões da minha família. Eu falo que eu quero ter sucesso profissional, mas inconscientemente eu estou honrando alguém ou alguma história da minha família que nunca pôde ter sucesso profissional. Ou seja, os nossos movimentos inconscientes é o que nos levam para onde a gente está hoje. Só que eles não são claros para a gente. A partir do momento que a gente começa a conhecer, saber que eles existem, a gente pode trazê-los à tona e modificá-los. A gente só consegue modificar os nossos pensamentos, os nossos desejos inconscientes quando a gente começa a vê-los, entendê-los e falar, puxa, então é isso que está acontecendo aqui. Quando a gente faz esse movimento, aí a gente pode mudar. Se a gente não faz, a gente não tem essa possibilidade de mudança, tá bom? Ficou clara essa explicação? Coloca pra mim aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.